Vereadores do Brasil, prefeitos, vice-prefeitos, como estão? Como passaram o carnaval? Como passaram os últimos tempos aí? Inscreva-se no canal do Vereador Transformador. Estamos com uma campanha de atingimento de 1.000 inscritos. Já estamos muito próximos desse número, né? E quero contar com você. Já são mais de 850 vereadores e prefeitos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de planejamento de mandato, planejamento parlamentar. Eu espero que o nosso convidado também fale um pouco de planejamento para os prefeitos e vice-prefeitos também, uma ideia geral para eles também. Há um foco para a área legislativa, porém eu acredito que seja muito proveitoso que os prefeitos e vice-prefeitos tenham em mente um objetivo, um planejamento estratégico de 4 anos, né, de repente até um mais alongado, com intenções de promover realizações ao longo do tempo, né? Hoje eu estou aqui com Antônio Manuel Timbó Lima Gomes. Timbó, você é o elaborador, né, de um método de planejamento de mandato, que inclusive vai ser publicado dentro de algumas semanas na revista do Senado Federal. Você é formado em Ciências Sociais, né? Já trabalhou para a ONU, no Fundo das Nações Unidas para a Fome, né? Contra a fome, né? O PNUD também, outras organizações não governamentais, já trabalhou para o Poder Executivo do Estado, do Governo do Estado do Ceará, e nos últimos tempos atuou junto à Câmara dos Deputados e o Senado Federal na condição de assessor, não é isso? E tem uma trajetória extraordinária aí de amplo conhecimento, né? Eu queria até registrar aqui que não foi o Timbó que me falou e não está escrito aqui, mas um amigo em comum nosso nos falou que ele é um dos maiores conhecedores da transposição do Rio São Francisco, dos temas relacionados ao Rio São Francisco. Se ele quiser até dar uma palhinha também para tratar disso. E também um grande especialista em desenvolvimento regional, tá? Então, assim, tem um currículo de dar inveja em muita gente, né? E mais do que isso, né? Muita ação, tem feito planejamento de mandato para parlamentares no nível federal. Então, assim, tem um gabarito maravilhoso, tá? Bom, Timbó, feita essa apresentação, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência profissional, só complementando o que eu já falei, e também iniciasse falando da importância de planejar, né? A importância de você não simplesmente cair de paraquedas na cadeira de um parlamento e achar que você vai viver só um dia após o outro, deixar a vida te levar, né? A importância de você realmente planejar, saber onde você quer estar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 4 anos. Na realidade, eu comecei a fazer esse trabalho, a gente começou a trabalhar com essas metodologias de planejamento, né, como você colocou, Cadu, desde a época das Nações Unidas, ou nos governos em que nós já trabalhamos, ou no parlamento, e por onde a gente já passou nessa trajetória profissional. Um grande desafio que a gente identificou é a necessidade de se planejar ações, né? Em todos os níveis, no executivo, no legislativo, que tenha como elemento norteador do trabalho e da atuação um planejamento. Porque quando eu começo a ter um planejamento, eu tenho um elemento norteador, né? O planejamento ele vai fazer o quê? Eu vou definir uma missão, eu vou definir uma visão de futuro. Qual é o futuro que eu quero para o meu mandato? Hoje eu sou vereador, mas amanhã eu posso ter uma visão de futuro de ser ter um cargo no executivo, ou ser um deputado, ou ter um mandato de deputado estadual ou de deputado federal. E a partir dessa minha atuação é que eu vou me capacitar e dar visibilidade ao meu mandato para que eu possa ascender para um outro cargo ou outra função, que seja no executivo ou no legislativo, né? Então o planejamento ele é esse elemento norteador do meu trabalho e da minha atuação. A outra questão que eu acho que é importante é que quando o parlamentar, ou vereador, ou prefeito, quando vocês estiveram lá no processo eleitoral, na época da eleição, a relação de vocês era uma relação candidato com o cidadão.
candidato com eleitor, desculpa. Candidato com eleitor. A relação de vocês era com o eleitor. E agora, com mandatos parlamentares, a relação de vocês é candidato com cidadão, um cidadão de direito. E esse cidadão de direito, ele requer o quê? Que vocês tenham uma atuação que paute políticas públicas, que paute uma atuação voltada ao que vocês de alguma forma prometeram. Nem sempre o que foi prometido na época da campanha vocês conseguem viabilizar, porque quando chega a realidade é outra. Então, com planejamento, vocês têm condições de ter um elemento norteador, né? É possível fazer aquilo que nós nos propusemos no processo eleitoral, quando a minha relação era candidato-eleitor e agora é candidato-cidadão? Pode ser que não. E aí, quando pode ser que não, qual é o desafio? É encontrar as alternativas que eu possa mostrar para esse eleitor que se transformou em cidadão o que realmente eu posso, como a minha atuação parlamentar vai responder e realizar as demandas que me foram feitas ou as promessas em que eu me dispus a colaborar no mandato à frente do município, no executivo ou no legislativo, como propositor de projetos, leis e políticas públicas. Sim. Muitos vereadores têm me dado feedback e alguns ficaram no governo, acho que uma boa parte, e alguns outros na oposição. Outros até falaram de independência. No planejamento também deve ser considerado o posicionamento que você vai estar, né? E as formas de atuação. Queria que você falasse um pouco dessas formas de atuação parlamentar perante na Câmara Municipal e, enfim, como você vai atuar lá, que tipo de realizações você vai buscar, né? E como você vai fazer a sua, vamos assim, mostrar a sua cara na Câmara. Então, assim, eu posso fazer um planejamento tanto quanto se eu for da base de um governo, da base do prefeito, como eu posso ser também de oposição, né? Então, assim, eu tenho que definir qual é a minha visão e a minha missão e as estratégias que eu quero para este mandato e para o município. Então, assim, é possível você trabalhar isso. Agora, o mais importante, Cadu, é definir como é o meu perfil parlamentar. Né? Se eu sou de situação ou de oposição, por exemplo, se eu for de oposição, qual é o meu perfil parlamentar que eu quero, qual é a marca de perfil parlamentar que eu quero deixar para o meu mandato? Eu quero ser um articulador, eu quero ser um propositor, eu quero ser um fiscalizador, eu quero ser quero ter um mandato que esteja focado simplesmente em defender os interesses da minha cidade ou daqueles cidadãos a qual eu estou representando, né? Eu quero ser fiscalizador, eu quero ser um formulador de opinião, que vou escrever artigos, que vou pautar a imprensa local, levantar bandeiras, né? Então, assim, dentro do planejamento, eu tenho condições de definir qual é o perfil parlamentar que eu quero para o meu mandato, né? Então, assim, se eu vou ser um articulador, se eu vou ser um parlamentar apenas de ficar no bastidor e que de alguma forma eu possa, sendo situação nesse bastidor, articular em prol do governo e do executivo que eu defendo, ou se eu vou ser um articulador de oposição, se eu vou ser simplesmente um fiscalizador, ou como eu também posso ser 3, 4 ou 5 perfis desses. Claro. Nada impede que o meu mandato tenha esse perfil, né? São conceitos e características de mandato que a gente foi definindo com o passar dos tempos a partir dessa realidade do que a gente acompanha aqui no Congresso Nacional, né? Que é o melhor laboratório para você constatar esse tipo de com certeza, perfis, né? Tem muito assunto para ser tratado sobre planejamento de mandato, planejamento, organização de gabinete, organização parlamentar, enfim, como você vai fazer acontecer, se você vai ser um elaborador de propostas também, né? Eu quero te convidar para uma nova oportunidade para a gente até ter um bate-papo, eventualmente até ao vivo com os nossos vereadores e prefeitos, né? Queria só para fechar você falasse de avaliação de mandato. Avaliação assim no curto prazo e no longo prazo, para, enfim, eventualmente para uma reeleição, ou de repente um parlamentar que já foi eleito e para ele avaliar o que ele fez e enfim, como você trata desse assunto? Pronto, são duas coisas. Você colocou uma coisa que eu acabei esquecendo aqui na conversa: organização de gabinete parlamentar.
esse é outro foco primordial para uma boa atuação parlamentar, né? Você tem que identificar dentro do seu grupo político, né, como trabalhar isso, quais são os talentos, quais são as habilidades e o perfil das pessoas que vão estar inseridas nessa discussão e na construção do seu mandato parlamentar, né? Isso é também um outro elemento que está inserido dentro do planejamento, né? No tocante à avaliação, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela não só planeja, ela planeja principalmente, claro, para os que já estão em primeiro mandato, mas para os que já exerceram algum mandato, a gente planeja em cima de uma avaliação que é feita do mandato, do que se conseguiu construir, quais foram os desafios, e aí dentro desses desafios e dessa realidade, e mapeando o que foi construído, como planejar a partir de agora, né? Para que você tenha um mandato parlamentar com mais sucesso e que possa ter os objetivos alcançados. A questão da avaliação, que eu também acho que é importante, por exemplo, nessa nossa própria ferramenta que nós desenvolvemos, é uma avaliação, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, geralmente essa avaliação ela é conduzida por entidades. Entidades, por exemplo, tem o DIAP, que é o Departamento Intersindical, que trabalha aqui acompanhando o Congresso. Muitas vezes, alguns outros sites usam outras ferramentas, que é a partir da visão da imprensa. E a metodologia que nós desenvolvemos, ela é diferente. Ela é uma metodologia em que quem avalia o seu mandato é o cidadão do município. São os cidadãos que foram eleitores seus e que agora vão avaliar se seu mandato foi um bom mandato, se não foi, o que precisa avançar. Então, assim, você vai trabalhar em cima de uma realidade do seu município, do seu estado, das pessoas que são o foco do seu mandato parlamentar. Então, assim, a gente trabalha avaliação para os que já exerceram mandatos, mas também já deixamos como elemento norteador um universo e um período para que quem está exercendo a primeira vez comece a avaliar o planejamento que fora feito para o seu mandato no período de 4 anos. O planejamento ele é uma ferramenta também interessante, porque ele não é uma ferramenta concreta, assim, dura. Não é uma ferramenta que você não pode, com o passar dos tempos, a partir da sua realidade, fazer alterações e modificações. Você pode se adaptar a uma realidade, pode fazer alterações extremamente interessantes a partir da realidade de vocês. Claro, lendo o seu artigo, né, a prévia do seu artigo que vai ser publicado, eu vi que você até faz menção a um grande especialista em planejamento estratégico situacional, Carlos Matos, que é exatamente o fato de ele propõe que você não é estanque, né? Você tem que saber do ambiente, como é que o ambiente reage em relação a você, né? E você reagir ao ambiente, né? Eu tinha dito que era a última pergunta, mas me cocei para fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente também se comunica com prefeitos e vice-prefeitos. Qual a importância desse planejamento? É claro que a gente tem vamos dizer assim, tamanho voltado para o legislativo, mas a importância do planejamento para o executivo, que eu acho que é até mais importante do que para o legislativo. Os dois são importantíssimos, né? Mas assim, o executivo é primordial que o executivo tenha um planejamento, né? Como é que eu posso trabalhar uma administração municipal se eu não tenho um elemento norteador para essa administração municipal, né? Eu gosto de dizer que na metodologia que eu uso de planejamento, porque assim, uma coisa é o planejamento para um mandato parlamentar, ele tem um foco. O planejamento para um mandato no executivo, ele tem outro foco, porque ele é um planejamento só de políticas públicas, de execução de políticas públicas, de execução financeira e de ver de que forma as coisas estão, como essa administração está vendo o município, qual é a visão de futuro que o executivo tem para o município para os próximos 4 ou 8 anos, né? Qual é a visão de futuro que eu tenho para esse município, como eu quero deixar esse município daqui 4 anos ou 8 anos, se eu tiver pretensões de uma reeleição. Então, o foco do planejamento para o executivo é muito voltado à questão: aonde estão as políticas públicas dentro do executivo nacional e estadual que eu posso, enquanto município, acessar? Por exemplo, se eu for um município de semiárido, que hoje vive um problema que é a questão hídrica, aonde eu posso acessar recursos para o meu município que possa dar resposta
a esse desafio das mudanças climáticas, né? Se eu for um município de até 20 mil habitantes, quais são as políticas públicas do governo federal e do governo estadual que eu, enquanto município, posso acessar, né? Se eu for um município de região metropolitana, é outra abordagem. Então, assim, é identificar quais são as possibilidades que eu tenho para administrar o meu município, quais as possíveis parcerias dentre os entes federados, governo estadual, governo federal, que eu posso acessar, quais os recursos que eu posso acessar. Muitas vezes, hoje a gente sabe que a maioria dos municípios vive uma situação de dificuldade no tocante a recursos financeiros, né, e orçamento, e assim, e aí a gente, um dos elementos norteadores desse planejamento é quais são possíveis outras fontes de financiamentos que saem dessa vertente do executivo, estadual e federal, e a gente parte para outras frentes que agências de fomento podem estar apoiando, por exemplo, a agricultura no meu município, sim, que agências de fomento podem estar, ou organismos internacionais podem estar apoiando o meu município no tocante à inclusão produtiva do meu município, né? A geração de emprego, a formação, a capacitação. Então, é um planejamento em que trabalha esse elemento de políticas públicas, mas a gente também trabalha um outro elemento que é capacitar os secretários municipais e os gestores no tocante a acessar esses recursos e a executar essas políticas públicas para o município. Muito bom. Se você quiser saber mais, continue acompanhando o canal do Vereador Transformador, né? Não deixe de se inscrever, aproveite agora que o vídeo ainda não acabou, inscreva-se aqui abaixo no canal do Vereador Transformador. Também quero te convidar a curtir, se você gostou da entrevista do Manuel Timbó e aqui comigo, Cadu, curta o nosso vídeo, esse vídeo que nós acabamos de transmitir, e siga acompanhando. Também tem um sininho aí embaixo, clique nele para você ser alertado de todos os vídeos que a gente for inserindo no canal, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Então, curta o nosso vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Dentro de algumas semanas estaremos tratando de planejamento de mandato parlamentar e também vamos falar de como conseguir recursos federais para o município, tá? Vou trazer um grande expert. Segredo, daqui a um tempo eu trago para vocês, vou falar dele, vou ter um bate-papo com ele essa semana e em breve vocês estarão conosco acompanhando esse grande expert de como conseguir recursos federais por meio de convênios, contratos de repasse e também você fazer um diagnóstico do seu município, um diagnóstico financeiro do seu município e saber as melhores formas de você equilibrar suas contas públicas. Não perca e não deixe de seguir o canal do Vereador Transformador. Um grande abraço.